A invasão da Venezuela pelos Estados Unidos tem nome e sobrenome: petróleo e China. O que vocês estão vendo é uma disputa pela hegemonia mundial que quem tem menos de 40 anos nunca viu. Eu nunca vi, por quê? Porque aconteceu a última vez na Guerra Fria. Desde os anos 2000, pelo menos, a China vem estabelecendo relações comerciais com a Venezuela com o objetivo de atender a sua crescente demanda por energia, né? A China vinha crescendo há décadas seguidas, com a economia crescente, e ela queria ter uma variedade de fornecedores de petróleo maior para não ficar dependendo ali de poucos países, né? E durante essas décadas, nessas primeiras décadas do século XX, os Estados Unidos, do século XXI, os Estados Unidos estavam ocupados com o Oriente Médio, né? Ali depois do ataque do 11 de setembro, guerra do Iraque, né? Enquanto isso, a China entrava na Organização Mundial do Comércio, se tornava a maior potência industrial do mundo, né? E a Venezuela foi nesse contexto. Atualmente, a China é a maior compradora do petróleo venezuelano e a Venezuela é a terceira maior vendedora para os Estados Unidos. Então, por aí vocês têm noção do tamanho do problema envolvido, né? E desde 2014, pelo menos, ali ainda no governo Barack Obama, a Venezuela vem sofrendo sanções dos governos dos Estados Unidos. Trump, em 2017, quando assumiu a presidência, intensificou essas sanções e, obviamente, o objetivo era enfraquecer o governo Nicolás Maduro, né? Agora que Trump voltou ao poder, né? E já que ele não pode bater de frente com a China, ele está voltando as atenções dele para quem sempre foi o quintal dos Estados Unidos, que é a América Latina, né? Foi o caso da tentativa de impor tarifas para o Brasil e foi o caso agora da invasão da Venezuela. Depois de passar semanas falando que se tratava de combate ao tráfico de drogas, hoje o Trump deixou muito claro nas suas declarações, para quem quisesse ouvir, que o objetivo era reafirmar o poder dos Estados Unidos na América Latina, manter a hegemonia e controlar o petróleo venezuelano. Então não tem nem discussão em relação à motivação, porque foi ele mesmo que falou, né? E está muito claro para quem leu a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que foi publicada em novembro ainda de 2025, que os Estados Unidos deixaram claro que eles vão disputar a hegemonia do poder mundial nos 5 continentes com a China palmo a palmo. Então, tá certo que Maduro era um ditador, as eleições foram fraudadas e era desejável que ele saísse do poder, mas isso aconteceu de uma forma indesejável, né? Então, o posicionamento do Brasil foi correto, porque o Brasil seguiu a sua tradição de não intervenção em outros países e também são princípios que estão escritos na Constituição Federal brasileira, né? Já Trump desrespeitou a Constituição dos Estados Unidos porque não avisou o Congresso norte-americano de que faria a invasão. Mas isso não é uma novidade, né, em termos de política internacional, porque a teoria que melhor explica o que está acontecendo no mundo hoje em dia é a teoria do realismo, né? E trocando em miúdos, o que ela diz é o seguinte, que no mundo manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não tem um juiz acima dos países para julgar quem agiu de forma moral ou imoral. Porque política internacional não é sobre moral, é sobre poder. É por isso também que os Estados Unidos não tomaram a decisão de colocar a Ucrânia dentro da OTAN, porque teria que bater de frente com a Rússia de Vladimir Putin. É por isso também que os Estados Unidos ficam de cabelo em pé só de pensar na possibilidade da China invadir Taiwan. Segundo a Rússia, segundo a ONU, a Rússia tem mais de 5 mil ogivas nucleares e ela está ali do lado, né, tanto do ponto de vista geográfico quanto do ponto de vista econômico, da China, que intensificou as relações comerciais com a Rússia depois que a Rússia sofreu sanções dos Estados Unidos e da Europa quando invadiu